Pois, eles têm guião. E nós andámos a estudar, como eu te disse. Estou cheia de medo, não sei que nada. Eu já estive a assustar a Marlene. Podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Hoje vamos recordar uma temporada que ainda não falámos aqui e vamos recordar com alguém que na altura, ainda menor de idade, era bastante rebelde, não é assim, Tiago? É verdade, é verdade. Antes de mais, olá a todos, olá. É verdade, alguém era muito rebelde, mas acabava sempre por representar um pouco da realidade de muitos jovens, não é? Sim. Era uma das Ainda hoje. Era uma das características desta personagem que esteve em destaque na temporada 4, estou a dizer bem, temporada 4, e fazia de Angelina, não é assim, Marlene? Olá, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Bem-vinda. E obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada. Sim, mesmo. Obrigada por estares aqui. E porque gostamos de começar assim logo em grande, vamos perguntar-te quem é a Marlene. Eu sabia que Temos que começar em grande. é difícil falarmos de nós, não é? Eu acho. Mas o que é que eu acho de mim? Que sou muito alegre, espevitada, é muito difícil estar de mau humor. Só em casa é que eu mostro um bocadinho esse pior lado, vá. Quando tem a ver com limpezas. Eu percebo tão bem. Que engraçado. Eu percebo tão bem. Ele percebe. Sou muito obcecada com limpezas, não consigo estar no sofá, tipo, a ver uma série e está ali aquilo para arrumar, aquilo para limpar, eu tenho que limpar. Afinal não. Eu, ao Ele contrário, é o afinal- oposto, eu sou assim. Eu sou o oposto, eu mostro-me o pior lado quando me obrigam a limpar. Não. A Tânia é assim, a Tânia também é Mas eu chego ao extremo, porque eu estou no sofá, se vir que o comando está um pouco torto, eu levanto-me para ir para o direito. É isso, não estás direito, aquela planta não está bem ali, Pronto, o copo alguém tem que que ir para a percebe, isto não é máquina. uma doença, isto é real só. Mas é isso, só mostro esse meu lado quando é na minha casa ou na casa dos meus pais. Fora tentas Mais. controlar-te um pouco. Exato, no trabalho é a caneta direitinho, o computador direitinho, tudo alinhado, mas isso já ninguém dá conta. O que é que eu gosto mais? Gosto de, para além de limpezas, não é? Festas temáticas, adoro mascarar-me, sei lá, para o Carnaval, para o Halloween, está quase aí, não sei se posso dizer que está quase aí, não é? Não, pode. Pronto. Festas de, sei lá, anos 80, anos 90, o ano passado, os meus anos foi anos 70 e foi tipo espetacular. Eu estava há 3 meses a preparar a minha festa. É sério, eu acho que encontrei a minha alma gêmea, Eu não é estou por nada. aqui com uma segunda Tânia, isto está a ser assustador. Estamos no início da entrevista, eu já encontrei a minha alma gêmea. Eu sou igual. Mais, sei lá, adoro animais, mas na minha casa não dá para termos porque não tenho varanda, então fico muito triste. Vejo um cão na rua, digo sempre amiguinho, e faz e tenho que ir lá dar uma festinha. Não sei, gosto de praia, não só no verão, gosto muito de ir durante o inverno à praia ler, porque Portugal, graças a Deus, tem imenso sol, mesmo que seja no inverno. Não sei, acho que sou, sei lá, simples nesse aspecto, não há assim nada. Adoro filmes de terror, nada a ver. Adoro filmes de terror. Pronto, já não somos assim tão alma Exato, gêmea. encontramos aqui uma diferença. Mas depois não consigo dormir sozinha. Ok. Ou tenho o marido em casa ou vou para a casa da mãe do pai e peço à minha irmã para dormir comigo. Claramente seria eu, portanto, ok, somos parecidas, continuamos a ser parecidas. Mas segundo o que andámos para ir estudar, a representação não era o teu único foco de estudo, pois não? Não, eu tinha, é assim, eu tentei ir ao casting dos Morangos desde a primeira temporada, mas não por querer ser atriz. Eu estava numa agência de modelos, pronto, ia a castings de publicidade, do que fosse, de moda, e mandavam-nos também para os castings dos Morangos, desde a primeira temporada. E eu já tinha esta altura desde os 14 anos. Então, eu chegava ao casting, corria super bem, e eu, pronto, olha, devo ter ficado ou não. Passava sempre até à última fase, depois não me diziam nada. No ano a seguir, a mesma coisa. No outro ano, a mesma coisa. Eu, fogo, mas o que é que se passa? Portanto, foram 4. Foram 4, eu entrei na quarta, portanto, houve 4 para trás. Então, fui a todos. Na última, eu perguntei. Disse, olha, mas se corre sempre bem, é sempre a mesma coisa, porque é que eu não passei? Eles, finalmente, tens a altura para a tua idade. E eu, a sério? Ok. Eu só entrei aos 17. Ok, Sim. faz sentido. Exato. Faz sentido. Mas ouvimos dizer que a medicina também andava aí nas Andava, tuas mas cogitações. foi muito pouco tempo. Ok. Eu na escola não sabia muito bem o que seguir quando tivesse de escolher A área. a área, sim, no 10º ano. Então fui àquela parte dos psicólogos e dava medicina e eu,
mas depois sangue, agulhas, eu odeio tirar sangue. Ok, claramente fizeste a escolha certa. Não foi. Fizeste a escolha certa. Pronto, não foi, não segui para essa área. Mas e o vôlei? O vôlei. O vôlei foi, eu tinha um grupo de amigos na escola, estávamos no 9º ano e havia um campeonato de vôlei de escola e nós inscrevemos e fomos jogar contra os miúdos do 12º e fomos às finais. Mas não ganhámos, como é óbvio. Mas depois pensámos, olha, até nos desenrascamos, bora lá tentar. Então inscrevemos numa equipa, no Amora, e daí para a frente foi até ir para a faculdade. Depois já não deu para conciliar mais. Então já não jogas hoje em dia? Jogo, agora voltei a jogar este ano, em fevereiro, mas praia é mais difícil, é só 2 para 2, mas é muito agir, porque no verão é horrível, está imenso calor, a areia não dá com os pés, está muito quente. Mas no inverno é muito agir, tipo ao fim do trabalho, praia, jogar vôlei. Que giro. Sim, agora continuo, mas não é campeonato. Consegue ver o mar ao mesmo tempo. Exatamente. Exato. Juntam até logo agradável. Exatamente. Os morangos foram o teu primeiro trabalho como atriz? Quer dizer, os castings, pronto, Sim, já falaste deles aqui, mas... fazia trabalhos de moda, de publicidade. Os morangos foi mesmo o primeiro trabalho como atriz. E foi giro porque vocês sabem quem é a Filipe Oliveira. Também fez os morangos a temporada 3, acho eu. Podemos dizer que sim, o Tiago vai só confirmar a nossa suspeita. Nós estávamos na mesma agência e era muito normal irmos aos mesmos castings de moda, do que fosse. E no dos morangos, ela ficou nesse ano e eu não fiquei. E eu fiquei no da Moda Lisboa e ela não. Então havia aquela coisa, eu gostava tanto, tu entraste. E ela, eu gostava tanto, vais fazer o desfile. Sim, depois... fazia de Catarina. Sim. Têm de falar com ela. Sim. Se ela não nos responde, se Catarina se não nos responder... não, Filipa. Filipa, tu vais fazer o podcast. A Filipa tem que vir cá, Filipa tens que vir cá, que é o nosso podcast. Vais gostar muito. A Marlene já está a adorar, apesar de serem para aí 5 minutos. Ela é um amor, é mesmo. Ok, então vá, fica aqui a promessa. Sim. E depois nesse ano ficou ela, eu não fiquei. No ano a seguir, ela conseguiu entrar para a Moda Lisboa e eu para os morangos. Sim, foi o primeiro trabalho. E tinha 17 anos, o primeiro trabalho a sério. E foi complicado no início. Nós fizemos um mês, nós passámos os castings, fizemos um mês de workshop todos juntos, víamos todos os dias, durante 5 dias por semana, e eu pensei, porquê é que eu estou aqui? Será que eu quero mesmo isto? Porque eu morava do outro lado, na margem sul, e acordava super cedo para apanhar a carrinha 1 hora antes, e era todos os dias das 8 às 8. Eu tipo, o que é que eu fui fazer? Mas eu não pedi isto, mas porque não tinha aquele feedback das pessoas, porque antes de começarmos a gravar, como eu estava a dizer, havia o workshop, depois gravámos durante um mês e só passado um mês é que estreou. Então eu estava, será que é isto que eu quero para a minha vida? Mas queres arrepender-te? Não me arrependi, mas depois ao ter o feedback percebi, ok, isto até é giro. Mas como eu disse, eu nunca quis ser atriz. Eu adorei a experiência, mas nunca... Não queria ir para o conservatório, nunca tive esse intuito, mas depois o bichinho ficou lá. Nunca te chegaste a formar então como atriz? Não, a seguir fiz workshops e cursos imensos, mas depois nunca mais fiz nenhum trabalho em televisão. Mas já eras uma seguidora da série ou só ias aos castings? Não, eu via tudo. Eu chegava da escola. É verdadeira, malta. Sim, acho que não há mal nenhum. Ia ver os morangos. Houve um concerto dos Desert ao pé da casa dos meus pais. Eram 3 da tarde, eu e as minhas amigas na primeira fila. E depois o concerto era tipo às 10 da noite. Nós com mochila, comida. Percebo. O meu primeiro concerto foi dos Desert, no Coliseu dos Recreios. Nunca me vou esquecer. O meu foi na praia de Santa Marta, do Eiras. Pronto. E não foi giro? Foi incrível. Eu vou ao dia 29 de abril. Nós também! Então, é dia 29? É dia 29, literalmente. Literalmente. Relativamente à tua temporada, ou seja, seguiste-a na televisão do início ao fim ou tu és daquelas pessoas que não gosta de se ver na televisão? Eu tentava, mas como gravávamos há muito tempo, eu chegava à casa, era a última coisa que eu queria ver. Novamente morangos. Porque tinha que estudar os textos, ia dormir e outra vez acordar cedo no dia a seguir. Mas conseguia ver algumas coisas, ou gravadas, a minha mãe gravou tudo. Claro que gravou, sim. Claro. Conseguia ver, mas odiava a minha voz. Ai, percebo. Olha, muito desganiçada. Eu não consigo ver nem sequer os nossos vídeos do podcast porque eu não consigo com a minha voz. Fico com a voz muito aguda, tipo... Quer dizer... Eu percebo, eu também não gosto, portanto, já percebo outra vez novamente. E como é que foi quando recebeste o sim final? Como é que é o sentimento Então, eu já tinha ido a 4 e achava, olhem, mais um, não vou ficar.
Eu estava a vir da praia de autocarro, eu e as minhas amigas não tínhamos carta e ligaram-me da agência dizer: Marlene, finalmente! Eu, o quê? Finalmente o quê? Vais fazer a próxima temporada dos Morangos. Eu, o quê? E as minhas amigas: o que é que foi? O que é que foi? Eu, vai para os Morangos! Todo o autocarro sabia já. Muito bom, muito Sim. bom. Depois tive de deixar a escola, porque no início gravava pouco, mas depois era de segunda à sexta, ia para o 12º, foi impossível. Tive de congelar a matrícula e esse ano só fiz a seguir. Sim. Mas foi tipo, uau, consegui. Porque nesse último casting eu pensei, eu contei a toda a gente sempre, este não vou contar a ninguém, não contei. Sabiam os meus pais, a minha irmã, é o segredo. Viste? Viram? É isto, é isto. Mas eu acho que levo isso para a vida. Eu estou sempre a dar essa dica ao Tiago. Portanto, mal está em casa, não partilhem coisas até O acontecer. segredo da alma do negócio, não é? Literalmente. Mas valeu a pena teres descongelado a matrícula para fazer os morangos? Sentes que valeu a pena agora? Sim. Eu adorei mesmo a experiência. No início, como disse, foi difícil, porque foi o primeiro trabalho a sério. Eu, do nada, tinha que acordar àquelas horas, decorar não sei quantas coisas e ir trabalhar. Mas depois chegou o primeiro ordenado, já, pronto, olha, compensa. Como é que te preparavas? Como é que decoravas as falas? À frente do espelho? Para a família? À frente do espelho não, mas com a minha irmã. Okay. A minha irmã é 5 anos mais nova, mas já me ajudava bastante. Mas não tinha muito tempo. Ou então, lá mesmo antes de gravar, revíamos o texto na sala de atores ou com o nosso diretor de atores, ajudávamos. E aquilo depois já... Dizem que a memória é tipo um músculo, fica cada vez mais ativo consoante usas. E é mesmo verdade. Eu agora, se tivesse de decorar aqui um texto, tipo, demorava, sei lá, 3 horas. E a tua irmã também gostava dos morangos? Minha irmã adorava. Sim. E como é que era a tua irmã, 5 anos mais nova, ter uma irmã, que na altura eras adolescente, não é? Sim. Portanto, a tua irmã ainda era se calhar uma criança. Como é que era ver a irmã nos morangos para ela? Então, a primeira vez que eu senti esse feedback do público, ela estava comigo e e a minha mãe, íamos ao cinema e era tipo um feriado, dos primeiros feriados a seguir a setembro, sei lá, talvez o 5 de outubro, não sei. E fomos ao cinema, então demorámos para aí 1 hora da porta do shopping, Jesus. porque devia estar a chover e foi tudo para o shopping. 1 hora para chegar à bilheteira e era tipo só crianças Incrível. à minha volta e a minha irmã estava comigo. Depois, no dia a seguir na escola, disseram: tu és irmã da Angelina, e ela diz que toda a gente falava com ela e ela tipo, mas eu não te conheço. De repente já ficou super cheio de pessoas à volta, não é? E ela e a minha mãe principalmente iam comigo a todos os castings, todos, sim, sempre. E como é que lidaste com a fama? Eu não tive assim nenhum, quer dizer, tive um, que eu já conto, percalço, mas no comboio era difícil, eu andava muito de metro e comboio, porque já estavas tipo estourada ao fim do dia e depois ficavam tipo a olhar para ti e eu não podia adormecer no comboio, tipo, boca aberta, então tinha que estar, eu sabia que estavam a olhar para mim, mas houve uma história, pior que eu estava a andar em Lisboa, aí já estava na faculdade e vejo uma garrafa de água a passar-me assim. Meu Deus. E uma miúda, tipo, com um grupo de amigos, diz: Angelina, és uma não sei quê, tipo, um nome qualquer. A garrafa passou-me assim. Sim, há pessoas más. E há pessoas que ligam imensa personagem à pessoa. Sim, exatamente. E eu era muito rebelde na novela. Verdade. Depois também há coisas boas. Há pouco tempo os morangos voltaram a passar no Panda Bigs, na TV Ficção, exatamente. Eu estava na praia e não havia ondas, pronto, mas era aquela maré que está muito cheia, tens tipo um degrau e de repente está muito a fundo. Eu estava na boa e vejo uma senhora a andar na água e de repente começa assim, tipo, não sabia nadar, deve ter passado o degrau. E eu nado um bocadinho, vou lá puxá-la, ela agarra-se a mim, vamos para a areia, ela, obrigada. Ela achava mesmo que se ia ficar. Portanto, fui para a toalha, contei ao meu marido, depois aparece um miúdo fofo a dizer: tu salvaste a minha mãe, tu és a Angelina, a Angelina salvou a minha mãe. Que bom, que fixe. Tão querido. Depois olhou para o meu marido: tu não namoras com o Manel? Ai, que fofo! Ou seja, porquê que estás com este? Tu não namoras? E eu expliquei: olha, estás a trair o Manel? Eu namoro com o Manel, mas aquilo é tudo mentira, é fingir, é na televisão. E ele: tá bem. Mas o teu pai não te bate? E eu:
Sim, mas também é na novela. Não é mas ele, muito, sei lá, 6, 7 anos no máximo, aquilo muito confuso para ele. Depois, passado um tempo, encontrou-me no Facebook ou no Messenger, dizer, olha, lembras-te de mim, tu salvaste a minha mãe na praia. Que giro. E eu a pensar, isto para as crianças é mesmo outra Sim, realidade. completamente. Depois ele foi correr para a toalha até com a mãe, a Angelina é uma mentirosa, ele está a trair o Manel. Mas salvou-te. Mas salvou-te. Quando tu recebeste, pronto, voltando aqui um bocadinho atrás na conversa, recebes o sim para participar nos Brancos, atribuem-te a personagem. Qual foi o teu primeiro impacto quando leste a personagem? Sentiste preparada para a representar? Não tem nada a ver comigo. Era muito... Isso é bom ou mau? É bom, mas eu não tinha muito onde me inspirar. Ok. Não fui de ir à procura de casos parecidos com aquele. Então o que eu fiz, ainda no outro dia falei disso com a minha mãe, foi, eu tentei pôr-me no meu papel e pensar, se isto me acontecesse, como é que eu iria reagir? Nunca o meu pai seria assim. Claro. E nunca passei por isso, graças a Deus, mas tentei ver como é que eu, Marlene, ia reagir se fosse comigo. Pronto. E depois a parte a Angelina fumava, tipo, charros, vá. E eu nunca tinha pegado num cigarro na minha vida. Então, a primeira cena que ela fumava, eu fui tão rápida, ou seja, eles não quiseram que eu ensaiasse. Então, eu fui tão rápida a puxar que a câmera não apanhou. Ou seja, estava a filmar a reação do Manel, ou do Duarte, do Tiago Felizardo, ou do Miguel Nunes, não sei. Então, eu fiz aquilo tão rápido, temos que repetir. E eu... Um horror. Sim, ela era muito rebelde nesse aspecto. Estava a namorar com o Manel, depois a rebeldia levou a namorar com o Rodrigo, mas traiu o Manel antes de acabar com ele. Não me identificava nesse aspecto, mas claro. Não sei, acho que também foi um desafio por isso, não ser igual a mim. E como é que lidaste com o facto, quando te atribuíram a personagem, a Angelina, como é que lidaste com o facto de saberes que ias representar, de certa forma, não é? Um tema tão sensível, ainda hoje, como é a violência doméstica, não é? Como é que te preparaste para isso, tu e o teu pai da ficção? Sim, nós tínhamos os diretores de atores sempre presentes em cenas mais complicadas. Por exemplo, ou de beijo, ou de que havia, sei lá, havia alguém que lutava com alguém. E neste caso eu tinha sempre, era o Rui de Sá ou a Maria Henrique comigo e com o Carlos... Carlos quê? O teu pai? Carlos Aurélio tinha sim, também não sabia o apelido, E o Rui de Sá estava sempre comigo e com o meu pai, o Carlos Aurélio, sempre para nos preparar para essas cenas. Então, e aquilo demorava um bocadinho, porque eu não podia estar a rir e de repente, olha, vou fazer aquela cena. Era tipo um momento de introspeção, claro. De agora tenho que estar triste, tenho que sentir isto, tenho que sentir aquilo. E era complicado, porque a minha personagem tinha muitas cenas dessas. Houve um dia que aquilo era mais ou menos 30 cenas por dia. Eu tinha cenas de beijo, cenas que o meu namorado me batia, cenas que o pai me batia. Depois, na cena a seguir, já estava contente porque chegava de uma festa. Muita oscilação, não é? Muita oscilação. Sim, claro. E era difícil. Ao fim do dia era cansativo. E pronto, tu sabias perfeitamente que aquilo que era tudo a fingir, não é? Mas como é que era o antes e o depois de cada cena mais violenta? Obrigava-te a um certo tipo de preparação, lá está, preparação emocional e mental, se calhar, já falámos aqui que desgastava um bocadinho, mas como é que era a preparação para essas cenas? Eu tentava não estar muito... Estava com os meus colegas, mas tentava não estar muito animada para não chegar lá cheia de energia, porque a personagem não pedia isso, não é? Então tentava estar um bocadinho sozinha, ler e rever o texto, com também os atores dessas cenas, e já entrávamos naquele mundo mais obscuro, vá. E depois tentava sair muito rápido. Se não tivesse uma cena parecida a seguir, era logo... Porque eu não queria estar assim, não é? Pois como é que tu conseguias não levar isso para casa? Porque eu não sei, nunca tive esse tipo de experiências, sim. Mas já tinha partilhado também com o Tiago como é que os atores conseguem depois fazer o desmame, digamos assim, sim. Da personagem e não levar para casa essas coisas, não é? No meu caso, porque a minha personagem não vivia com o pai, então eu tinha muito poucas cenas dessas.
não era o dia todo a fazer esse tipo de cenas. Então eu acho que era mais fácil desapegar-me dessa parte da personagem. Exato. Okay, Exato. ok. E depois chegava à casa, tinha uma família nada a ver com aquilo e era mais rápido, sim. Pois, acabavas por entrar logo no Mas ambiente. pensava muito, sei lá, de como é que alguém está mesmo nesta posição sempre. Graças a Deus era só ali, era só aquele bocadinho, era tudo a fingir. Mas é a realidade Sim, para muitas pessoas, isso, não é? infelizmente, Era isso que sim. te tocava mais também. Já falámos aqui que a tua personagem não tinha nada a ver contigo, mas havia algum tipo de semelhanças entre vocês? Que tu te lembres? A Marlene alguma vez quis ser pintora? A Angelina queria, Não, gostava muito, não? Nunca quis ser pintora. E patins? Foi uma tragédia. Nós antes, eu, a Natasha, a Inês Indris, Exatamente. tivemos aulas e o tiveram mesmo o aulas? Miguel Nunes, tivemos aulas eles o Miguel de skate, eu e a Inês de patins. Vocês eram o grupo dos 4 em linha, Exato. E o Tiago ainda estava a gravar a série de verão, portanto não fez essa parte das aulas não é? connosco. Ok. Então, tivemos um professor, eu no primeiro dia descia off-pipes tipo, enormes, de 5 metros de altura, só que no fim do dia caí de rabo, fiquei tipo toda em sangue pisado, nunca mais. Então a minha primeira cena nos Morangos é de patins, eu passo entre o Manel e o Ed dos Sport Taste. Não, acho que era o Jota. Passo entre eles os dois, então eu fiz a cena de meias, descalça. Eu fingi que estou a andar de patins, porque não me apanhavam os pés, e digo, desculpem, uma coisa assim. Depois vem o meu duplo, que era um rapaz magrinho, com peruca, a fazer de Angelina, fingi que era eu. Ok, pois com o trauma que tiveste, Não, eu nunca compreendo mais perfeitamente. E ele era espetacular, ele patinava de uma maneira, era engraçado. incrível. E depois toda a gente cá fora, fogo, tu patinas muito bem, não sou eu. Não, gostava. devias ter ido. Fui eu, Foi tudo muito treino. Foi tudo fake. A Exato. Angelina nunca andou de patins. Andei, era tipo, daqui ali eu andava, mas para travar tinha... Percebo. Era um cordão humano à minha espera para me parar. Muito bom, muito bom. E em relação à contracena, já falámos aqui de vários personagens com quem contracenaste. Como é que foi contracenar com o Manel, com o Tiago Felizardo, para quem não sabe? Então, a primeira vez que ele apareceu na televisão, nos Morangos, eu tipo, ai, mas quem é este? Irritava-me o personagem, tipo o rebelde dos grafites, mas eu como espectadora. E depois, quando me descreveram o personagem, olha, vais namorar com o Manel, eu, ai... Oh não! Oh não! Oh, Como não. assim? Mas não, super espetacular, generoso, foi mesmo incrível, ajudou-me imenso porque ele já tinha uma boa escola antes. Claro. Pôs-me super à vontade. E vocês tinham que criar logo ali uma química, Sim, não é? sim, De certa sim. forma que, quer dizer, que transparecesse para o ecrã, Exato, não é? sim, mas correu muito bem. Depois nós tínhamos 2 grandes núcleos, que era o Colégio da Barra e a Escola dos Navegantes. Exatamente. Eu estava na Escola dos Navegantes. Exatamente. Então, naturalmente, nós no workshop dávamos todos bem. Mas naturalmente, os núcleos, ao se afunilarem, eu dava muito mais com os personagens que estavam nos Navegantes do que com os da Barra. Então era a Sofia Mano, que era a Leonor, a Vitória Guerra, o Tiago, do Amador, então era o nosso núcleozinho. Pronto. Mas foi fácil, porque a Sofia Mano é amorosa, muito querida, também tenho de falar com ela. Pronto, mais uma. Mais uma, Sofia, tens que vir. Portanto, é a Filipe, é a Sofia, portanto já estamos a somar aqui próximos Exato, convidados. muitos nomes, sim. E com o Rodrigo, o teu outro par, como é que foi interpretado pelo Guilherme Barroso, para quem não sabe? Também foi Sim. fácil de contracenar? Foi um bocadinho mais difícil porque ele entrou no meio da série. Então, e foi difícil mesmo para a história da personagem. Então eu namorava com um, agora vou atrair o Manel para andar com o Rodrigo. Então era tipo, tenho que estar aos beijinhos com um e aos beijinhos com o outro. Essa parte foi complicada no sentido de não apetecia muito, não é? Claro, percebo perfeitamente. Mas correu bem, ele já era ator antes, então também foi uma ótima ajuda para as nossas cenas, sim. Vou-te fazer uma pergunta. Indiscreta. E não sei se queres responder ou não, e estás totalmente à vontade para tal, mas eu estou com muita curiosidade. Com quem é que criaste mais química? Ou pelo menos primeiramente mais química? Mais com o Manel ou com o Rodrigo? Com o Manel, com o Tiago, sim. Sim, Desculpa. porque estava Com o desde Tiago o ou com o início, Guilherme? sim. Ok. Boa. Não é indiscreta. Pronto, não sei, é que podias não querer responder. Já falámos aqui dos 4 em linha.
como é que era gravar com o grupo todo junto, aqueles momentos de diversão? Vocês pareciam que se iam divertir Era imenso. mesmo giro. Os concertos, porque os Fortaste nasceram na temporada 4. Exatamente. E eram das minhas cenas preferidas, era no Bar Azul a gravar os concertos dos Fortaste. Era espetacular. Eu divertia mesmo. Sabias as músicas de com cor? todas. Ainda sabes? Portanto, quando os Fortes fizerem um comeback como aos Desert, eu estás lá vou. batida Eu no- favor, eu olha, ia. concordo totalmente. Os Fortaste, as Just Girls, portanto, todos. O FF também. O FF. Portanto, estão todos convidados a fazer um throwback. Sim, depois a temporada acabou, eles continuaram a dar concertos, eu continuei a ir aos concertos. Adoro, sempre. adoro. E Muito sabia bom. as músicas Uma todas. grande fã. Sempre. Mas como é que era a vossa relação fora das câmaras? Era ótima, sim, era mesmo boa. Eu acho que não tive nenhuma quesilha com ninguém, nunca. Eu gostava mesmo deles. Só que depois não tínhamos muito tempo útil, era entre cenas, mas depois já não tínhamos muito tempo útil depois para estar juntos. Depois fiquei muito amiga da Filipe Oliveira, da Sofia Mano, fiz teatro com elas, com o Rui Simões, Rui Simões, outro nome. Rui Simões, Rui, mais um. já temos três. Está a Sim. somar. Espetaculares mesmo, muito queridos. Boa. Já falámos aqui um bocadinho desta parte da tua personagem que mais triste e que sofria aqui um bocadinho de violência por parte do pai, e ela usava muitas vezes, não sei se te recordas, Tiago, mas ela usava muitas vezes os patinhos para esconder aqui algumas marcas que o pai lhe deixava. Mais uma vez, como é que consegues, ou seja, ao gravar estas cenas e estas técnicas de esconder estas coisas e que tanta gente faz no dia-a-dia, não é? Como é que se lida com isto, não é? Aprendeste técnicas que se calhar muita gente hoje em dia usa para esconder. Então, a Angelina aparecia muitas vezes com nódoas negras. Exatamente. Pronto, e a partir do momento em que começavam a maquilhar-me com essas nódoas negras, eu já entrava em personagem, porque olhava para o espelho e não é do nada que tens uma nódoa negra no braço, uma nódoa negra na cara. Então, desde aí, já começava a baixar a guarda e a perceber que estou a entrar em personagem. E depois a parte de esconder, eu pensava um bocadinho se isto fosse verdade, eu se calhar queria esconder, se calhar não queria logo partilhar, e depois era aquelas desculpas, caí de patins, caí na banheira, e depois o Manel, no início acreditava, depois já não acreditava, e é ver que é uma realidade e que de certeza que há imensa gente que no início esconde, e há muita gente que esconde sempre e que nunca ninguém descobre. Há sempre desculpas, na verdade. Sim, Quer dizer, há muitas desculpas que se podem... Sim. Vieram ter contigo a dizer que acabaste por ajudar alguém, ou sentiste, tu próprio sentiste? Eu recebi mensagens, mas foi a pedirem, acho que eram miúdas mais novas, a pedir, olha, eu tenho uma amiga minha que... É sempre assim. E eu explicava o que eu achava que devia fazer, ou procurar, se ela não se sentisse segura, se não procurava ninguém da família, falar com o professor, com uma professora, com um tio, com uma tia. Alguém um ou bocadinho até, mais afastado exato, da casa, não é? ou até com a mãe de uma amiga, se ela fosse a amiga, pronto, Claro. para falar com a mãe, ou mesmo procurar ajuda especializada na APAV, por exemplo, e depois obrigada, mas nunca diziam quem é que era a pessoa, Claro, nunca dizia claro. sou eu, sim, mas Sim, recebi tem direito a mensagens. esse tipo de Mas privacidade, não é? indiretamente iam-te buscar ajuda, não é? E por Iam a isso, ti buscar exato, ajuda. pela personagem, sim. E depois havia também senhoras mais velhas, oh menina, não deixes que o seu pai faça isso, saia de casa. Queridas. E o seu namorado isto, o seu namorado... E eu, não, mas aquilo é mentira. Que Aquilo é queridas. Há mentira. pessoas mesmo que entram Sim. a sério dentro das E não só telenovelas e das séries. crianças, pessoas mais velhas. Tipo, você é muito rebelde, para lá de fumar aquelas coisas. Eu não se preocupe, eu não fumo nada daquilo. Aquilo é tudo a fingir. Marlene, mas já agora aqui uma questão que eu estou curioso. Quanto tempo é que na maquilhagem te demoravam a fazer as nódoas negras? Muito. Eu acho que era a que demorava mais na maquilhagem. Porque não era só na cara, era no braço. E depois tinha de fazer... Imagina, eu saía de casa com uma nódoa negra aqui. Gravávamos. E depois, passado, 4 dias, tínhamos que gravar a chegada à escola com as mesmas nódoas negras. Então tinha que ser exatamente no mesmo sítio. Então o que as maquilhadoras faziam sempre era fotografar como ficou, para depois ter no dossiê para fazer raccord. Pois, tinha que estar exatamente Sim. igual, não é? Ou pelo menos Sim. muito semelhante. E depois as cores, para ser muito realista, havia uma mistura específica de cores. Elas punham na mão mesmo como se fosse de verdade alguém a agarrar com força, para ficar exatamente como é. Mas demorava bastante, sim. E na tua opinião, o que é que faltava à Angelina
para dizer um basta naquela situação que ela estava a viver com o pai e começar a ir procurar ajuda? O que é que... Lá está, isto é uma situação que acaba por se repercutir também na vida real, em várias casas, não é? Infelizmente. É um dos flagelos desta sociedade. Mas o que é que faltava à Angelina para ela ter a coragem de chegar e dizer vou mudar isto, vou procurar mudar isto? A Angelina só, no início da temporada da série, só tinha pai. E era vítima de violência doméstica por parte do pai, porque a mãe tinha morrido. Exatamente. Mas a meio da temporada a mãe reapareceu e a história era a mãe fugiu porque já não aguentava mais passar por aquilo com o pai. Então a Angelina ficou e deve ter sido, ou seja, essa parte não estava escrita, mas ele deve ter descarregado na Angelina aquilo que fazia a mãe. E eu acho que ao não termos ninguém, ou seja, se houvesse um pai e a mãe, eu acho que ela ia apoiar-se mais na mãe e ali não havia, ela só tinha o pai. Mas depois, não sei se recordam, havia a professora... Ai, espera, que horror. A professora Margarida, havia a professora Margarida que começou a perceber que não eram nódoas negras de cair de patins, não era nada da banheira, e percebeu a relação que a Angelina tinha com o pai. E eu acho que é isso que precisa... tem de haver sempre alguém... que esteja mais atento, exato, não é? Ou que, mesmo que não desconfie seja, ali de algumas exatamente, coisas. não seja a própria pessoa a contar, alguém que desconfie, que procura um bocadinho mais. Para Até o perceber. próprio Manel, como disseste há pouco, desconfiava Exato. ali um bocadinho de... Exatamente. E eu acho que o que faltava, não sei, ela era muito tímida, depois a parte da rebeldia, se calhar fazia a fugir de casa, mas voltava sempre. Não sei o que é que lhe faltou para dizer basta. Porque ela, na verdade, ficou a viver com a professora Margarida, mas o pai ia sempre lá procurá-la, Claro. batia-lhe na mesma ela estando a viver com a professora, até que foi preso porque, pronto, descobriram o que é que o pai Então, no fundo, fazia. as pessoas que estão nessa situação, o que devem fazer é procurar alguém que as ajude e denunciar a situação Sim. às autoridades. E se alguém desconfiar de alguém à sua volta que sofra disto ou que tenha assim umas atitudes um bocadinho mais Sim. estranhas... Que não ou... deixe passar ao lado, não é? Exatamente. É tentar perceber... Na dúvida, Exato. tentar exato. perceber o que se passa. Às vezes nem é procurar ir falar diretamente com a pessoa, é estar com a pessoa e se calhar não falar disso, mas se calhar há sinais que dá para perceber o que é que Ou simplesmente se passa. mostrar que está ali, se for necessário alguma coisa, está ali a Estar pessoa. atento. Exato, Estar atento estar aberta, e presente. sim. O que é que a tua participação nos Morangos trouxe de novo ou de diferente à tua vida? Profissional e pessoal? Ai, Boa questão. estou a pensar o que é que mudou. O que é que mudou? Então, o que é que mudou com os morangos? Eu tinha 17 anos e fiz lá os 18. E cá para fora eu sempre parecia muito nova. A minha personagem tinha 15 anos. E aquela parte das presenças, sabem? Sim. Eu não fiz muito porque achavam mesmo que eu era menor. Sim. Depois começaram a ligar, olha, tens que idade? Tu podes ir a uma discoteca? Eu, sim, eu tenho 18 anos. E acho que uma das partes boas foi isso, de convidarem para ir para tal sítio. Uma vez fui aos Açores com tudo pago, depois estava numa discoteca não sei quanto tempo, e depois as pessoas que me convidaram iam mostrar umas ilhas, foi mesmo giro. E depois as pessoas, como já te conhecem da televisão, criam logo outra ligação, e as pessoas são mesmo muito queridas, quando querem, há pessoas más. Claro. Sim, mas eu acho que me trouxe coisas boas nesse sentido, o feedback, coisas más. O tempo em família era menos o tempo que podia estar com eles, mas de resto acho que não houve assim coisas E sentiste más. que te ajudou a nível profissional, apesar de depois não teres seguido muito pronto, a área da representação, mas ajudou-te? Sim, porque comecei a fazer trabalhos, já fazia de moda e assim, mas como promotora, sei lá, e se calhar às vezes, não sei se era escolhida também por ter feito os morangos, mas tive bastante trabalho. Depois não sabia muito bem o que é que área seguir e achei, se calhar a televisão é a área que eu quero, mas se calhar como atriz não. Nunca mais fiz nenhum trabalho, tentei, fui a castings, mas não resultou. E estás mais atrás das câmaras, não é? Sim, e segui comunicação, tirei a licenciatura e depois não fiquei à frente das câmaras, não segui jornalismo, mas agora estou numa produtora, mas atrás das câmaras, pronto. E se calhar, se não tivesse feito os morangos, não teria ficado com o bichinho da televisão, talvez. Boa. Então foi bem conseguido, Sim.
E sentiste que os morangos foram uma escola também para ti a nível de representação? Sentiste que cresceste nesse aspecto com os morangos? Eu nunca tinha feito nada, mas aquele primeiro mês eu aprendi imensa coisa, sim. E depois, ao ficar com o bichinho, fiz muitos workshops, muitos cursos e, sei lá, eu acho que me enriqueceu bastante, mesmo que não tenha seguido com essa área. A maioria, pelo menos, tem partilhado connosco, os nossos convidados têm partilhado que sentem mesmo que os morangos foram uma escola. Exato, sim. Não apelidada mesmo de escola, mas... Aliás, o próprio Guilherme Filipe disse que esse era o intuito também dos morangos. Pois, ser uma escola. Exatamente. Sim, eu senti isso, mesmo que depois não tenha continuado, Claro. se calhar aplico no meu dia-a-dia a parte, sei lá, mesmo de comunicação, se calhar estou mais à vontade por isso. Exatamente. Sim. E vê-se só na temporada da Marlene, Isaac Alfaiate, Verdade. Tiago Felizardo, o Miguel Nunes, que agora até fez uma série para a Sim, Netflix. a Vitória Guerra. A Vitória sim. Guerra. A Vitória Guerra também. Exatamente, portanto foram uma série deles que hoje estão aí. É verdade, sim. É verdade. E falando aqui agora um bocadinho sobre amizades, já falámos aqui de várias pessoas, mas os morangos trouxeram-te muitas amizades que ainda perduram hoje? Sim, não da minha temporada, Que engraçado. curiosamente, sim, porque a seguir fiz teatro, tive um convite para fazer teatro infantil e contracenava com a que fazia a Catarina, que era a Filipe Oliveira, sim. Fizemos o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. É muito giro. Eu era uma vaca espanhola. Que giro. Sim, e ela era a coruja. Já éramos amigas do tempo da agência, antes de entrarmos nos morangos. Fiquei amiga dela, depois fiz outra peça. Fiquei muito amiga da Sofia Mano, do Rui Simões, mas foi, pronto, lá está, não foi pessoas com quem eu contracenei muito. Que giro. Sim. Sim. É engraçado ver as diferenças e as semelhanças. Sem dúvida. Arlene, estamos a chegar aqui à parte final da entrevista e já sabemos que estiveste a ver entrevistas anteriores. Não sabemos... Eu não vi nunca ao fim. Não Pronto, sabemos... perfeito, não viu o fim, Se nunca viste o final, ainda bem, porque fazemos sempre este jogo. É um jogo de perguntas e respostas rápidas. Ai. Em que colocamos. Mas vá, nós somos Relembras. amigos e não colocamos timer. Exatamente. Ok. Não temos aqui É rápido, mas não muito rápido. É isso. Nós temos que isto é para a pessoa sentir a própria pressão, mas depois damos sempre aqui um bocadinho para o entrevistado, para a entrevistada pensarem. Portanto, vamos a isto? Se fosse hoje, voltavas a entrar nos morangos? Voltava. Ia fazer de Angelina? Sim. Vôlei ou patins? Vôlei. Patina. Moda ou representação? Moda. Mas já não posso. Estou velha. Imenso. Já não se pode. Isto a partir dos, sei lá, 25 já não. Ainda não se pode. Eu acho que se vai poder. Eu acho que sim, as coisas estão a mudar na moda. Também acho. Acho que sim. Manel ou Rodrigo? Manel. Tiago, tens um ponto a mais? Pessoa com quem mais gostaste de contracenar? Pois. Difícil. Podes dizer um rapaz e uma rapariga, se facilitar as coisas. Pois eu não representava com muita gente, não contracenava com muita gente, era só aquele núcleozinho, não é? Eu gostei. Era o Tiago e a Inês Gindas, sim. Okay. Ela era muito divertida. Sem ser a tua, qual foi a melhor temporada dos morangos? Foi a da Cláudia Vieira e do Pedro Teixeira. Aquilo era muito intenso, eu adorava ver aquilo. Sim. Geralmente é sempre essa a escolhida ou a do Pipi e da Joana. Não, era a de Lourenço Ortigão e Sara E a Matos. da Loura Ortigão, mas já era mais música, já Sim, era mais sim, música sim. e dança. Outra personagem que gostavas de ter feito na tua temporada? Tem de ser da minha temporada. Pode não ser. Eu adorava ser Para uma já- popstar. Adoro! O glitter, adorava aquelas coisas. Gostavas de ser tipo uma Mimi, que era a Jéssica Sim. Ataíde, por exemplo. Muito bom, muito Era, bom. mas da minha temporada. Yeah. Quem é que eu gostava? Quer dizer, não podia ser. Havia lá a Sónia Brazão, a Andreia Diniz, eram as boas zonas. Mas isso não dava que eu era mínima. Uma personagem má. A que fazia de Tânia, a que era má com a Angelina. Devia ser Ok, a Teresa sim, sim, Rola. A colega dos morangos, quem sentes mais saudades?
colega dos morangos. Eu não contracenava muito com ela. Era da escola dos navegantes, a Sofia Mano. Eu adoro-a. Ela é mesmo querida, generosa, é um amor de pessoa. Tenho saudades dela. Pronto, temos aqui um convite para um café, para um almoço. Por fim, guardaste algum objeto da Angelina? Guardei. O quê? Guardei uma camisola de riscas pretas e vermelhas, que ela usava muito. Que engraçado, quase a gente guarda roupa. É Sim. super giro. E umas calças de fato de treino muito específicas dela. Ainda Sim. usas? Não. Claro que não. Não, eu nunca usei, não é ainda, eu nunca usei. Nunca usaste? Não era muito o meu estilo. Ok. Compreendo. Ficou mesmo só ali para... Sim, estão lá recordação. para lembrar, sim. Está feito. Obrigada. Obrigado. Não doeu! Não custou nada, não fomos não. maus. Olha, obrigado por teres aceito o nosso convite uma vez mais, por teres tido a disponibilidade e a simpatia de vir aqui ter connosco. Gostamos muito. Mesmo. Eu Obrigada. também mesmo, E passou a obrigada. correr, a meu Passou a ver. correr. Passou Pois super, foi. super a correr. Mas obrigada mesmo por ter estado aqui connosco. Obrigada. Obrigado. E boa sorte E agora com os pedimos-te próximos. Obrigado. ajuda para trazeres a Filipa, quem mais? Sofia. A Sofia E o Rui. e o E o Rui, está bem. Pronto, fica aqui um convite, um triplo convite. bem. E obrigada a todos vocês que também estão desse lado a ouvir-nos ou a ver-nos, ou as duas coisas, também pode ser. E fiquem desse lado até à próxima semana para saberem quem será o próximo convidado ou a próxima convidada do podcast com Morangos. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Plataformas iTunes. de Exatamente, podcast. isso tudo. Sigam-nos em todo o lado, na verdade, não se vão arrepender. Menos na rua, que isso é só um bocadinho assustador. Quer dizer, se nos quiserem abordar, podem nos abordar à Sim. vontade. Sim, abordar com vontade. Seguir é que é um bocadinho. Até Tchau, breve. fiquem bem.